Pênalti pode fazer Andreas Pereira ser denunciado e punido. Flamengo toma decisão sobre Marcos Leonardo e José Mourinho pode ser o próximo técnico de Portugal. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça-feira do Boletim Weiner. Fim da greve de Cristiano. O Cristiano Ronaldo finalmente decidiu dar um fim à sua greve no futebol da Arábia Saudita. Para quem vinha acompanhando nessas últimas 2 semanas, o Cristiano tinha ficado muito revoltado com o fundo de investimentos público da Arábia Saudita, ao ver que eles não estavam trazendo reforços de peso para o time dele, para o Al Nassr, mas estavam trazendo reforços de peso para os adversários diretos do Al Nassr, como fizeram ao contratar o Karim Benzema para o Al Hilal, atual líder do Campeonato Saudita, e que tem brigado ali quase que ponto a ponto com o Al Nassr. A partir disso, o Cristiano tinha tomado a decisão de que não entraria mais em campo enquanto não entendesse que o PIF tratava o Al Nassr com o mesmo respeito que trata as outras equipes. Com isso, ele acabou ficando de fora de 2 partidas do Al Nassr, contra o Al Riyadh e contra o Al Ittihad. Só que agora essa greve chegou ao fim e, de acordo com a informação da ESPN, ele estará de volta a campo no próximo sábado, quando o time dele, o Al Nassr, vai enfrentar o Al Fateh. Aí você pode se perguntar, Vini, mas o que aconteceu para o Cristiano dar fim à greve? Será que todo mundo ignorou a greve dele e aí por isso agora ele resolveu voltar? Nada disso, aconteceu alguma coisa assim. Ele só vai voltar a jogar porque o Fundo de Investimentos Público quitou os salários atrasados do elenco do Al Nassr e devolveu a autonomia para os dirigentes do Al Nassr. Então agora eles têm liberdade para que eles mesmos possam fazer as suas contratações. Porque podem ter certeza, ainda mais com o peso que o Cristiano Ronaldo tem dentro da liga, ele não voltaria a jogar se por parte da liga eles também não cedessem um pouquinho. O Cristiano é um cara que ele tem uma influência muito grande. Mourinho pode assumir uma seleção. Vocês já pensaram em ver José Mourinho, lendário treinador do Chelsea, da Inter de Milão, do Porto, do Real Madrid, dirigindo uma seleção? Bom, eu sei que muitos que acompanham aqui o canal eram até favoráveis a ver José Mourinho treinando a seleção brasileira. Mas vamos ser justos, nada melhor do que vermos um dia José Mourinho treinando a seleção do seu próprio país, Portugal. E saibam que isso pode acontecer depois da Copa do Mundo. Foi publicado pela ESPN que a seleção portuguesa cogita em oferecer o cargo de treinador para o Mourinho depois da Copa. Porque depois da Copa vai acabar o contrato do atual treinador, que é o Roberto Martínez. Então a ideia seria fazer essa transição. O Martínez sair para dar lugar ao Mourinho, que hoje está treinando o Benfica. E eu, particularmente, acho que o Mourinho se daria muito bem na seleção portuguesa porque ele é a cara da seleção portuguesa. E outra, seria legal ver novamente um treinador português dirigindo a seleção portuguesa. Mourinho é um cara extremamente vencedor, muito experiente, acho que ele poderia sim fazer um bom trabalho treinando a sua própria seleção. O Mourinho, ele foi um grande treinador do futebol europeu, mais ou menos no começo dos anos 2000 e 2010. Nos últimos anos, se a gente pegar no papel, ele tem treinado times que não têm os melhores jogadores do mundo. Agora, imaginem o que ele poderia fazer assumindo a seleção portuguesa e ele podendo escolher quem ele quer do seu lado. José Martínez volta machucado. O meio-campo venezuelano José Martínez tinha simplesmente desaparecido do time do Corinthians há mais de um mês. Basicamente, os jogadores do Corinthians tiveram um período de férias depois de conquistarem a Copa do Brasil. Só que o Martínez não teve o mesmo tempo de férias. Ele alegou que precisava cuidar de alguns problemas no seu passaporte e ficou mais de um mês na Venezuela, no seu país. E ele acabou voltando só agora nos últimos dias. E qual que é o grande problema? O Corinthians, o técnico Dorival Júnior, já estavam revoltados com a demora dele para se reapresentar, porque basicamente ele se deu férias a mais em comparação ao restante do elenco. E se já não bastasse ele voltar com um atraso absurdo, ele ainda voltou machucado. De acordo com a informação do portal do GE, o Martínez se reapresentou ao CT do Corinthians
estando com uma lesão no joelho. O clube não está nem um pouco satisfeito com a postura do Martínez, realmente não pega bem o jogador não respeitar o período de reapresentação, e agora a equipe alvinegra está avaliando possíveis punições e multas. Imaginem para os outros jogadores, todo mundo teve o mesmo período de férias, tiveram que se reapresentar no começo do ano, mesmo sem tanto descanso, e já estão novamente na ativa. Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, acabaram de jogar um clássico contra o Palmeiras, e aí o Martínez fica no país dele pelo simples fato de ele querer. Não dá, né? Neymar não joga contra o Atlético. A estreia de Neymar em 2026 vai precisar ser adiada mais uma vez. Já existia a expectativa de que o Neymar pudesse voltar aos gramados em um dos clássicos contra o São Paulo, coisa que não aconteceu, e agora a expectativa era de que ele pudesse fazer a sua primeira partida no ano contra o Atlético Paranaense nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Mas a tendência é de que isso não aconteça. De acordo com a informação divulgada pelo portal do GE, o Neymar deverá ser poupado desse jogo contra o Atlético Paranaense, porque o jogo vai acontecer no sintético, no estádio do Atlético Paranaense. Então o Neymar vai ser poupado para que faça sua primeira aparição nessa temporada no próximo domingo, em partida contra o Velo Clube, pela última rodada de classificação do Campeonato Paulista. O que o Neymar precisa ter em mente é que quanto mais jogos ele perder, não puder jogar, pior para ele. Porque a convocação do Ancelotti para os amistosos de março contra a França e Croácia, essa convocação deverá acontecer no começo do mês de março. Então, agora, de 10, 11 de fevereiro até a data da convocação, ele não terá tantos jogos assim para poder convencer o Ancelotti de que ele merece ser convocado. Arias enfrentará o Fluminense. Um dos principais assuntos dessa última semana no futebol brasileiro foi a transferência do John Arias, meio atacante colombiano que estava no Wolverhampton, para o Palmeiras. Transferência essa que acabou magoando bastante os torcedores do Fluminense. Afinal, antes de o Arias sair do Brasil para ir para o futebol inglês, ele tinha deixado bem claro que priorizaria o Fluminense numa volta ao Brasil, que não se importava com essa questão do dinheiro e que ele era muito grato ao Fluminense, que ele voltaria um dia a jogar no clube. E mesmo após o Fluminense também fazer uma proposta pela sua contratação, o Arias acabou se transferindo para o Palmeiras, coisa que acabou pegando muito mal, com muitos torcedores dizendo que ele é Judas, traidor, que não honrou com a sua palavra de homem, enfim. Saibam que o primeiro jogo de John Arias com a camisa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro pode ser justamente reencontrando o seu ex-clube, o Fluminense. Segundo informação da Itatiaia, o Palmeiras espera por John Arias já para o final da semana. Eles querem que o Arias esteja à disposição já para o jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. E com o Arias estando à disposição para as quartas de final do Campeonato Paulista, a tendência é de que ele esteja à disposição também para um jogo do Campeonato Brasileiro, entre Palmeiras e Fluminense, que vai acontecer em São Paulo. Como será que será o reencontro do John Arias com o seu antigo clube? Pelo menos ele vai pegar um alívio a princípio, porque poderia ser pior. Esse jogo poderia ser no Maracanã e ele já tem que encarar logo de cara a pressão da antiga torcida. Giro pelo mercado. Vamos iniciar o nosso giro pelo mercado com o mais novo reforço do Vasco. O Vasco anunciou a contratação do atacante Cláudio Spinelli. Ele foi comprado do Independiente Del Valle do Equador por volta de 10 milhões de reais e firmou contrato com o Gigante da Colina por 3 temporadas. Indo para São Paulo, de acordo com a informação da ESPN, o Santos recusou 2 propostas do Besiktas da Turquia pelo goleiro Gabriel Brazão. Uma proposta foi de 7 milhões de euros e a outra de 12 milhões de euros. O Santos, por sua vez, definiu que só negociará o seu goleiro titular por 15 milhões de euros. Falando agora sobre o Botafogo, após as negociações por Medina travarem, informação que vem do portal do GE é de que o Botafogo está negociando a contratação do Zé Lucas, promissor volante da equipe do Sport, e tem avançado positivamente nas negociações. No futebol internacional, Luka Modric está extremamente prestigiado no Milan. E aí vem a informação do Calciomercato de que o time italiano já quer renovar o contrato de Modric por mais uma temporada. Lembrando que hoje ele tem contrato só até a metade do ano. Na Alemanha, a informação da revista Kicker é de que alguns clubes da Arábia Saudita estão preparando lucrativas propostas para tentar tirar Harry Kane do Bayern de Munique. Lembrando que Kane tem mantido conversas com o Bayern a respeito de uma renovação, mas não se sabe ainda quais são os valores que estão envolvidos na proposta.
porque nesse caso a gente sabe que os times sauditas vêm com força. E o futuro do Endrick realmente está confirmado, o martelo foi batido. O empresário do Endrick conversou com o jornal espanhol AS e deixou bem claro que o atacante brasileiro voltará a ser jogador do Real Madrid após esse período de empréstimo no Lyon. Thiago Freitas disse o seguinte: a decisão já foi tomada. Endrick vai retornar para o Real Madrid ao final da temporada. É apenas um empréstimo. Ao final da temporada, Endrick será jogador do Real Madrid de novo. Fla não deverá avançar por Marcos Leonardo. Quem tem acompanhado as últimas edições do Mercado da Bola e do Boletim Weiner tem visto que o Flamengo segue à procura de um novo atacante. Na edição de ontem do Mercado da Bola eu tinha falado sobre o Evanilson do Bournemouth, que entrou na mira do Flamengo, tinha falado sobre Richarlison, atacante do Tottenham, e eu tinha dado como sugestão que o Flamengo fosse atrás do Marcos Leonardo, atacante e Santos, que está lá no Al Hilal da Arábia Saudita. E por que eu tinha sugerido o nome do Marcos Leonardo? Porque o Al Hilal, time dele, tem agora outros dois centroavantes de peso. Eles tinham já o Darwin Núñez, ex-Liverpool, e acabaram de contratar o Karim Benzema, ex-Real Madrid, que chega para ser titular absoluto. Foi uma contratação de impacto feita pelo Al Hilal. Com isso, o Marcos Leonardo poderia acabar sobrando nessa história e por isso eu sugeri a contratação dele para o Flamengo. Para vocês terem uma ideia, ele não foi relacionado para os últimos 3 jogos da equipe saudita. Só que agora vem a informação do jornalista Vene Casagrande de que o Flamengo não deverá avançar pelo Marcos Leonardo. O Fla considera que os valores que seriam envolvidos na operação do Marcos Leonardo seriam valores muito altos. E além de tudo, o clube não sentiu tanta vontade por parte do Marcos Leonardo de jogar no Flamengo. O clube sentiu que ele estava mais empolgado com a possibilidade de voltar para a Europa. Lembrando que nos momentos finais da janela de janeiro, ele por muito pouco não se transferiu para o Atlético de Madrid. Seria com certeza uma baita contratação para o Flamengo, é um ótimo atacante. Ele tem essa mobilidade que o Felipe Luiz tanto quer e ao mesmo tempo é um matador. Mas eu entendo também a postura do Flamengo de não querer avançar por um jogador que não está demonstrando tanto desejo assim de que essa transferência aconteça. Andreas Pereira pode ser denunciado. O clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Paulistão no final de semana segue dando o que falar. E mais do que a vitória do Palmeiras e o gol de Flaco Lopes, o principal assunto na mídia tem sido o que aconteceu no pênalti cobrado por Memphis Depay, em que ele escorregou. Mas momentos antes, a câmera da transmissão havia flagrado Andreas Pereira, meio-campo do Palmeiras, basicamente destruindo a marca da penalidade, passando o pé ali, tirando grama mesmo, para que o Memphis escorregasse, o que no fim acabou dando muito certo. Essa ação do Andreas Pereira ela tem pautado a mídia nas últimas horas, com muita gente dizendo que isso deveria ser proibido, que se o Andreas estivesse jogando ainda na Premier League ele não faria isso, que ele tem que ser denunciado, tem que ser punido, enfim. O TJD de São Paulo está estudando sim denunciar e punir o Andreas Pereira. Então ele pode acabar sendo punido pelo simples fato de ter pisado na marca do pênalti antes da cobrança do adversário. E não é só o Andreas Pereira que pode ser denunciado e punido pelo TJD não. Outro jogador do Palmeiras também entrou nessa história, o atacante Luigi. Isso porque imagens comprovam que na comemoração do gol do Flaco Lopes, o Luigi chutou uma bola que estava ali parada na direção da torcida do Corinthians e acabou acertando em cheio a cabeça de um torcedor. Então, ambos podem ser denunciados, julgados e punidos pelos acontecimentos do clássico. Vou trazer agora a minha visão sobre esses dois acontecimentos, começando pelo caso do Luigi. É comum que quando saia algum gol, os jogadores comemorem chutando alguma bola que está parada para longe. Só que nesse caso, o Luigi acabou sendo infeliz e realmente acertou a cabeça de um torcedor do Corinthians. Poderia ser uma criança, poderia ser até um bebê. Enfim, não estou querendo problematizar o fato de ele ter chutado. E nem acho que isso seja necessário que ele seja punido ou denunciado. Mas o Luigi chegar e pelo menos pedir desculpa para o torcedor seria bacana. É bem comum em jogos em que a arquibancada é muito perto do campo que os jogadores, hora ou outra, até quando estão aquecendo, que eles acertem a torcida que está atrás do gol. E o que geralmente os jogadores fazem? Vão lá e pedem desculpa. Porque o chute é forte, acaba machucando mesmo. Então, nesse caso, se o Luigi pedisse desculpa, eu acho que já estava legal. Só que eu acho que o Luigi não vai pedir desculpa, porque como os torcedores palmeirenses gostaram desse acontecimento, ele vai querer manter a postura para meio que fazer uma média com a torcida do Palmeiras. Ainda mais que a torcida do Palmeiras está revoltada com ele.
mas eu acho que seria legal se ele pedisse desculpa pro torcedor que ele atingiu. Nada demais. No caso do Andreas, estão querendo denunciá-lo, puni-lo, e isso tá parando a mídia. O fato dele ter pisado na marca do pênalti. O que nem todos estão se atentando é que o Andreas não foi o inventor disso. Muitos outros jogadores já fizeram isso. É mais normal do que vocês imaginam. Ir lá, pisar, atrapalhar, catimbar, faz parte. Nesse caso aí, o erro foi da arbitragem, que não viu o que o Andreas estava fazendo, porque é previsto sim na lei que se o juiz pega o jogador fazendo aquilo, o jogador é punido com cartão amarelo. Então nesse caso o erro foi do Rafael Claus. E os próprios jogadores do Corinthians podiam ter também ficado de olho naquilo para evitar que o Andreas ficasse estragando a marca do pênalti. E poderiam até ir para cima para fazer uma pressão nele. Tô vendo agora boa parte da mídia querendo apedrejar o Andreas Pereira, mas no fim, sabem quem foi o mais lúcido de toda a história? O Ranieri, volante do Corinthians. Porque o Ranieri não foi hipócrita. O próprio Mateuzinho, que tinha comentado um pouquinho sobre isso, ele também não foi hipócrita. Os dois falaram a mesma coisa, que caberia à arbitragem e aos próprios jogadores do Corinthians verem aquilo, verem a situação. E eu gostei ainda mais do que o Ranieri disse, porque o Ranieri disse que ele não vai agora querer apedrejar o Andreas, porque companheiros dele já fizeram a mesma coisa. Então, quando ele faz é legal e quando o outro faz tem que ser punido? Gostei bastante do que o Ranieri disse, parabéns pra ele. Agora, eu queria saber de você nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!